Passamos à leitura do veto número 1 de 2025, projeto de lei número 2701 de 2025 do Poder Executivo. Veto número 0101 de 2025, autógrafo 35 de 2025, projeto de lei número 02701 de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadoras, de acordo com o preceito artigo 34, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Cruzeiro do Sul, comunico a Vossa Excelência que decidimos vetar integralmente o projeto número 02701 de 2025. Razões do veto. A alteração do objeto de operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, que possui garantia da União, não é mais necessária, considerando que, conforme orientações da Caixa Econômica Federal, verbal e posteriormente via e-mail, a alteração do projeto não modifica o objeto da contratação, razão pela qual o fim buscado pelo município só depende de uma justificativa de aquisição junto à União e não a alteração da lei. Dessa forma, o procedimento é mais ágil, considerando que a alteração legislativa dependeria da análise da União, o que demandaria um tempo de até 6 meses. Assim, considerando o objetivo e a necessidade da administração municipal por contrário ao interesse público, decidimos vetar integralmente o projeto de lei. César Leandro Marmit, prefeito municipal. Coloco o veto em discussão. Daiane Maria. Boa noite a todos. Confesso que eu nem sabia se eu queria falar ou não, mas é que diante de uma situação dessas não tem como comentar, não tem como não comentar, né? Não sei nem como é que eu voto isso daqui, presidente, porque isso, ao meu ver, é atestado de incompetência jurídica entrando na Câmara de Vereadores com o nome de veto 01/2025, a um projeto que foi aprovado aqui. Um projeto que eu pedi vista, que os senhores me concederam vista, que eu mandei um ofício para a administração municipal, pedindo algumas informações que fossem solicitadas à Caixa Econômica Federal. Recebi o retorno de um documento assinado pelo prefeito, fui recebida pela secretária da administração, conversei sobre o projeto. No documento eles falam que precisava incluir a alteração da lei para poder fazer toda essa questão, tudo aquilo que a gente debateu antes aqui na CCJ. Aí o projeto vem com uma justificativa totalmente diferente, e, ao meu ver, algum desses documentos está mentindo. Eu não sei se foi o ofício que me responderam ou se foi a justificativa do projeto, e foi por isso que eu tinha pedido para segurar o veto na CCJ, para a gente pelo menos ter esclarecimentos da Caixa, porque nós temos 2 documentos que falam sobre o mesmo projeto, assinados pelo prefeito, com coisas diferentes. O que eles me enviaram disseram que a Caixa precisa da alteração da lei, e o que eles enviaram no projeto diz que a Caixa não precisa da alteração da lei. Qual deles é o verdadeiro? Qual deles é o mentiroso? Eu confesso que eu não sei. É um projeto que eu realmente não sei como votar. Eu não quero trancar o desenvolvimento do município, essa nunca foi o nosso entendimento aqui, mas eu confesso que nós temos 2 advogados que ganham R$ 11.500, mais uma contratação por inexigibilidade, que agora é moda aqui na administração, de R$ 9.500 por mês, mais o contrato da DPM, do CDP e tantas as outras associações que o município é associado, que tem assessoria jurídica. Só com esses 3 que eu falei primeiro, o município gasta mais de R$ 32 mil em assessoria jurídica. E conseguem mandar para essa casa. Isso aqui é uma piada. Isso aqui é chamar 9 pessoas sentadas numa cadeira de palhaço. Um veto desses é me chamar de palhaça. Porque só pode que alguém ou não leu, ou quando leu o meu documento me mentiu e agora mandou diferente. Eu juro que eu não estou conseguindo entender o que realmente está acontecendo. Se precisa contratar mais advogado, vamos contratar, gente.
Só que pelo menos o que entre nessa casa, entre de uma maneira que não seja vergonhoso. Ou, de repente, os que receberam salário nesses últimos meses, que doem para alguma entidade, que é uma vergonha, o que está sendo gasto com assessoria jurídica para me mandar um veto, que é de um projeto de autoria da própria administração. E olhar para nós e dizer, ó, o que eu mandei antes não estava bom, agora está bom, e aí a gente fica como para votar, presidente? Eu juro que eu não sei qual é que realmente é o documento verdadeiro. É esse o verdadeiro? Alguém sabe me dizer, é esse? Ou o verdadeiro é o que está anexado no processo? É o projeto que entrou aqui, a justificativa é a correta? Eu não sei. Líder do governo talvez pudesse nos ajudar. Eu não sei dizer. Porque, para mim, não tem lógica. Um documento oficial diz uma coisa e o outro documento diz a outra. Sinceramente, acredito que precisa ou ter uma organização melhor, ou simplesmente ter um pouco mais de respeito com a Câmara de Vereadores e com todos vocês. Seria isso, presidente. Obrigado, vereadora Daiane. Passa a palavra com a vereadora Marne. Boa noite a todos. Eu gostaria de complementar um pouco em relação a esse projeto, porque quando ele entrou, o projeto 27, nessa casa, a gente inclusive debateu sobre ele também, porque se tratava de um financiamento que foi aprovado anteriormente para diversas melhorias no município. E eu me questiono a respeito da segurança jurídica em se fazer isso, porque quando comentávamos no projeto 27, foi falado inclusive de pedir um aval ou algo formal, oficial, pela Caixa Federal, porque se trata de uma operação de crédito de um valor grande, com garantia da União. Né? Então, assim, fica difícil, às vezes, de entender entre esse em relação a outros projetos que vêm substitutivos também. Isso são projetos de lei, são documentos que a gente tem responsabilidade sobre o aprovo ou não aprovo desses documentos. Então, assim, não tem como estar toda hora mudando, isso é uma coisa séria, precisa ter mais atenção quando se faz esse tipo de coisa, porque vem um projeto vetando uma coisa que eu mesma fiz, por exemplo. Então, assim, quando a gente pediu, no dia que veio esse projeto número 27 de 2025 para cá, fizemos várias considerações, inclusive pedindo, daqui a pouco, um tempo de 15 dias para que essas considerações fossem feitas, e não foi aprovado. Agora está aí uma outra coisa que causa uma polêmica, porque está vetando aquilo mesmo que veio do próprio Executivo. Para mim, tem uma discrepância bem grande nessas situações. Eu acho que isso precisa ser encarado com um pouquinho mais de seriedade. Seria isso, presidente. Obrigado, vereadora Marne. Eu, respondendo a esse questionamento de vocês, eu confesso que, na vida, a gente, às vezes, comete erros. E eu, como administrador, quantas vezes eu pensei de uma forma e depois de uma semana eu tive outros planos, mudei e cancelei aquele meu primeiro pensamento. E eu acredito que o prefeito provavelmente tenha feito isso. Se aquele crédito não era mais possível ou não precisava, ele tomou outra decisão, por isso que ele mandou esse veto para cá. Então, quer dizer, as pessoas não podem mudar de decisão de um período para o outro em função de nós aprovar ou não. Eu acho que é uma decisão do prefeito, isso aí. Se ele não precisa mais desses créditos e acha que hoje não é possível e quer vetar o mesmo projeto que foi feito, quer dizer, nós estamos aqui para poder... Mas o que está sendo discutido é um veto de uma decisão que ele teve antes e agora ele não quer mais. Sim, mas são coisas que às vezes a pessoa toma uma decisão e amanhã depois ela pode mudar de ideia. E eu acho que isso aí... E eu acho que isso aí, tudo é possível acontecer na vida de cada um, né? Então, essas decisões dele hoje, como eu vou questionar uma decisão dele? Se fosse meu interesse, eu teria ido lá perguntar para ele, tirado as minhas dúvidas. Como eu não tenho dúvidas nessa questão e acho que ele ainda está certo numa decisão dessas, eu concordo com a decisão dele e mantenho ele para nós votar. Coloco o veto em votação.
veto está mantido e o projeto de lei número 27 de 1 de 2025 será arquivado. Passamos à leitura do projeto de lei número 34 de 1 de 2025 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar e de outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 03401 de 2025. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, encaminhamos o projeto de lei número 03401 de 2025 com o objetivo de ser autorizada a abertura de crédito suplementar no valor de R$50 mil para o exercício financeiro de 2025. Conforme consta na justificativa em anexo, elaborada pelo contador do município, trata-se de ajustes de dotações, em virtude de que no ano de 2024 entraram muitos recursos vinculados, os quais serão adicionados ao orçamento de 2025, conforme forem definidos os planos de uso. Ante o acima exposto, solicitamos a votação favorável dos senhores vereadores. César Leandro Marmit, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Está aprovado o projeto. Passamos à leitura do projeto de lei número 9 de 2025 do Poder Legislativo, que denomina logradouro público como Rua Jardim Primavera, a atual rua sem denominação, localizada no loteamento 1, no bairro Primavera. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 09 de 2025. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, apresento o projeto de lei número 09 de 2025, que denomina a atual rua sem denominação como Rua Jardim Primavera, localizado no loteamento 1, no bairro Primavera. No dia 5 de maio de 2024, na cidade de Cruzeiro do Sul, aconteceu uma catástrofe com chuvas fortes e muito vento. O rio Taquari subiu com um nível alto, onde ocorreu uma cheia que atingiu 33 metros e 35 centímetros. Nunca nenhum munícipe poderia imaginar o tamanho da devastação que seria esta cheia. Os bairros mais próximos do rio Taquari tiveram uma devastação de quase 100%, onde destruiu casas, comércio, escolas e até algumas vidas foram perdidas, de alguns de nossos munícipes que não tiveram tempo de sair de casa. Na mesma cidade se localiza o bairro Primavera, onde muitos moradores buscaram refúgio, pois perderam suas moradias. Como o loteamento 1, que recebeu esses munícipes, localizado no bairro Primavera, não tem nomeação de ruas, esses munícipes se juntaram para nomear as ruas e dar início a uma nova história em suas vidas. Em grupo, em concordância, pensaram em nomes de motivação, que refletisse um som de um recomeço em suas vidas, uma nova caminhada em um lugar novo, longe das cheias e destruição, uma nova história, um novo começo. Da união desses munícipes surgiram os nomes das ruas do loteamento Primavera 1, Jardim Primavera, e no loteamento 2, Rua A, Rua Novo Horizonte, Rua B, Rua da Prosperidade, Rua Sem Denominação, Rua Boa União. Gustavo Henrique Richter, vereador. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Está aprovado o projeto. Passamos à leitura do projeto de lei número 10 de 2025 do Poder Legislativo, que denomina logradouro público como Rua da Prosperidade, a atual rua sem denominação, localizada no loteamento 2, no bairro Primavera. Quanto à justificativa, permanece a primeira já lida. Coloco o projeto em discussão.
projeto em votação. Está aprovado o projeto. Passamos à leitura do projeto de lei número 11/2025 do Poder Legislativo, que denomina logradouro público como Rua Novo Horizonte, a atual rua sem denominação, localizada no loteamento 2 do bairro Primavera. A justificativa já foi lida anteriormente. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Está aprovado o projeto. Passamos à leitura do projeto de lei número 12 de 2025 do Poder Legislativo, que denomina logradouro público como Rua Boa União, a atual rua sem denominação, localizada no loteamento 2 do bairro Primavera. A justificativa já foi lida anteriormente, presidente. Coloco o projeto em discussão. Em votação. Está aprovado o projeto. Passamos à leitura do requerimento número 12 de 2025, de autoria da vereadora Daiane Maria. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, a vereadora signatária desta, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 184 do Regimento Interno, vem requerer que envie ofício para a administração municipal para que seja cumprida a Lei Municipal número 2022, de 23 de agosto de 2023, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais no site oficial do município de Cruzeiro do Sul. Justificativa. Justifica-se o pedido devido ao fato de não haver informações acerca das composições atuais dos conselhos no site oficial do município, nem portarias nomeando os membros, tampouco divulgação das reuniões e local de realização. Ressalta-se que os conselhos municipais são importantes para garantir a participação da sociedade civil na gestão pública, promover a transparência e a eficiência na aplicação dos recursos públicos e fortalecer a democracia local. Cruzeiro do Sul, 29 de abril de 2025, Daiane Maria, vereadora. O autor tem comentários? Sim, presidente. Fui procurada por alguns conselheiros que ainda continuam atuando, os representantes da sociedade civil, e muitos deles mencionam sobre a questão de alguns conselhos ainda não terem se reunido. Nós já estamos em maio, não terem realizado nenhuma reunião para debater as pautas importantes que fazem parte, né, de um andamento de um conselho. A gente sabe que tem alguns conselhos que já estão andando, né? Inclusive já participei de algumas reuniões, mas porque solicitei quais eram as datas e os locais, mas nós sabemos também que tem alguns ainda que não estão atuando. Em conversa lá na Secretaria de Assistência Social com a assistente social, ela me informou que está com dificuldade em relação a questões de pessoal, em virtude de que ela é acho que de 3 conselhos, pela que me disse, é ela que faz a prestação de contas e tem que fazer mais toda a tramitação das funções da própria secretaria. Então, daqui a pouco, se existe essa dificuldade, que possa estar se providenciando alguém que esteja à frente disso e que se cumpra a lei que já existe aqui no município, né, onde tem a obrigação que esteja divulgado no site oficial os conselhos, aonde serão as reuniões, os horários, para que as pessoas possam participar. A gente, às vezes, tem sempre os mesmos participando dos conselhos, mas também, muitas vezes, a divulgação ela não acontece. E nós temos uma lei municipal que obriga que isso aconteça. Então, a gente pede para que realmente se cumpra ela, para que a gente também possa estar participando, né, e que os conselhos estejam ativos. A gente vê em outros municípios conselhos sendo criados, conselhos efetivos, e nós precisamos que aqui em Cruzeiro do Sul não seja diferente, em especial para esse processo de reconstrução que a gente vive. Seria isso, presidente. Coloco o requerimento em votação.
Está aprovado o requerimento. Passamos à leitura do requerimento número 13 de 2025, de autoria da vereadora Daiane Maria e da vereadora Marne Edisa Trentini Ledur. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, as vereadoras abaixo, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 184 do Regimento Interno, vem requerer que envie ofício solicitando a presença da secretária da Administração para explicar a implementação da reforma tributária no município de Cruzeiro do Sul e demais assuntos relacionados às finanças do Executivo, nos termos do artigo 137, segundo do Regimento Interno desta Casa. Justificativa. Justifica-se o pedido, tendo em vista se tratar de um tema de extrema importância, motivo pelo qual a sua alteração impactará significativamente nos municípios. Salienta-se ainda que o início da transição ocorrerá no ano de 2026 e a vigência integral do novo modelo será a partir de 2033, momento em que os municípios deverão estar com seus planejamentos programados para que se tenha uma transição segura. Cruzeiro do Sul, 29 de abril de 2025, Daiane Maria, vereadora, Marne Trentini Ledur, vereadora. O autor tem comentários? Presidente, sim. Inicialmente a gente solicita, então, a presença da secretária, mas que se faça de acordo com o nosso regimento interno, né? Porque o nosso regimento interno, ele fala que a presença do secretário ele se dá numa sessão especial e não numa sessão ordinária, para que a gente também tenha um pouco mais de proveito, como as nossas sessões elas têm um período, né? Elas têm prazo pelo nosso regimento interno, e existe, então, a sessão especial para que a gente esteja recebendo a secretária. E a gente fala sobre qual é o movimento que vem sendo feito para a implementação da reforma tributária. Em 2023, nós, enquanto Associação dos Vereadores do Vale do Taquari, já havíamos debatido isso em um momento lá na Câmara de Estrela, e tivemos a oportunidade de participar da marcha esse ano de novo, e um dos painéis foi sobre a reforma tributária. A gente sabe que a Associação dos Prefeitos já vem trabalhando isso muito forte, e a Associação dos Vereadores também, posteriormente, já trabalhou isso, né, em um encontro em Colinas, e estaremos trazendo isso novamente. E a sugestão que se dá em todos eles é que os municípios precisam estar preparados para quando nós tivermos a implementação efetiva disso, porque nós teremos aí mudanças significativas, e se os municípios não estiverem preparados pelos próximos 2 anos para tentar aumentar a arrecadação, nós teremos uma perda muito grande relacionado aos impostos. Então, é importante que esteja ao par do que a administração vem fazendo, de que forma eles estão projetando, de que forma a gente pode contribuir, e também já deixar aqui, presidente, que a gente possa estar trazendo, talvez, algo para dentro da nossa casa, para os 9 vereadores poderem entender um pouco melhor essa reforma e de que forma ela acontecerá. E como nós, enquanto legislativo, também teremos que nos organizar em relação a isso. Então, o nosso pedido ele é basicamente esse, para que a gente possa saber o que vem sendo feito, o que será feito e de que forma a gente pode contribuir para o melhor andamento aí do nosso município. Seria isso, presidente. Obrigado, vereadora. Coloco o requerimento em votação. Está aprovado o requerimento. Passamos à leitura do requerimento número 14 de 2025, de autoria da vereadora Maísa Aparecida Siebenborn. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, a vereadora signatária desta, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 184 do Regimento Interno, vem requerer que envie ofício ao DAER, solicitando que seja feita a roçada na ERS 130, do Bonfim até a Ponte do Castelhano. Justificativo. A vegetação alta nas margens da RS 130 compromete a visibilidade, aumentando assim o risco de acidentes. A realização de uma roçada é essencial para garantir melhores condições de tráfego e segurança viária. Saliento ainda
que tem trechos na RS 130 que só dão passagem para um veículo, de tanta vegetação invadindo a via. Então, é urgente que se tome uma providência. Cruzeiro do Sul, 3 de maio de 2025, Maísa Aparecida Sibemborn, vereadora. A autora tem comentários? Vou fazer na tribuna. Obrigada, presidente. Coloco o requerimento em votação. Está aprovado o requerimento. Passamos à leitura do requerimento número 15 de 2025, de autoria da vereadora Maísa Aparecida Sibemborn. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, a vereadora signatária desta, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 184 do Regimento Interno, vem requerer que envie ofício solicitando que a Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, faça conserto da via pública na rua Nossa Senhora de Fátima, no Paço de Estrela. Justificativa. A Corsã abriu esta via pública depois das enchentes de maio de 2024 para a passagem de canos, mas não realizou o serviço de reposição do paviés, o que está gerando valetas e até mesmo poeira em uma via calçada. Então, é urgente que a concessionária providencie o conserto da referida rua, pois a mesma se encontra em más condições de trafegabilidade, ocasionado pela própria Corsã. Cruzeiro do Sul, 3 de maio de 2025, Maísa Aparecida Sibemborn, vereadora. A autora tem comentários? Vou fazer na tribuna. Obrigada, presidente. Coloco o requerimento em votação. Está aprovado o requerimento. Passamos à leitura da indicação número 42 de 2025, de autoria do vereador José Isidoro Weschenfelder. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, o vereador signatário desta, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 187 do Regimento Interno, vem indicar ao Executivo Municipal que, em conjunto com a Secretaria de Trânsito e Secretaria de Estradas, que avaliem a possibilidade de instalação de redutores de velocidade, faixas elevadas e ou pinturas de faixas e placas indicando o limite de velocidade na rua João Rafael Zambuja, no bairro Célia. Justificativa. Justifica-se ser pedido dos moradores locais, os quais informam que o excesso de velocidade na rua informada é excessivo, gerando riscos iminentes aos moradores e usuários da via, em especial aos pedestres e alunos da escola do bairro. Cruzeiro do Sul, 5 de maio de 2025, Isidoro José Weschenfelder, vereador. Coloco a indicação em discussão. Coloco a indicação em votação. Tu pediu? Não aparece. Passo a palavra com o vereador Isidoro. Boa noite, presidente, colegas, servidores da casa, público presente e a todos que nos assistem de casa. Esse é um pedido que já trouxe a casa em outro momento, né? Inclusive não só dessa rua, outras demais, até a colega Daiane também participou de pedidos na Costarc, perto do Lazaron, no loteamento FIC. E entre outros, o colega vereador André também pediu no sítio, né? Hoje foi acionado também, tendo a solicitação de alguma coisa que fizesse reduzir a velocidade lá na Boa Esperança. Tem a pavimentação acontecendo, então esses pedidos vêm a gente, né? E eu sempre lembro que a Cruzeiro é a cidade do quebra-mola. Muita gente diz, a cidade do quebra-mola. Em suma, a gente traz o pedido mais elevado, então, que fica mais simpática, mais harmônica, tem a mesma funcionalidade, bota a faixinha de segurança em cima, né? E o caso específico aí do bairro Célia, né? É importante mencionar que nós temos agora um novo bairro, digamos assim, novas ruas
que estão sendo feitas lá no Fundo da Primavera e muitas novas casas. Então aumentou muito o fluxo, né? E esse pedido eu acho que é importante. Porém, assim, o André vai trazer do sítio, eu e o colega vamos trazer lá do Costar, que eu acho que talvez a gente podia fazer uma reunião com a administração. Hoje mesmo, inclusive, acionei o Carlos num momento que a gente estava trocando uma ideia e ele se botou à disposição. Até se falou em trabalhar alguma coisa em lombada eletrônica, né? Claro que tudo tem a questão do investimento, a questão de estruturação, fazer um projeto, né? Eu acho que no momento que fizer, acho que fazer um estudo geral, uma viabilidade para a cidade como um todo, onde é necessário, né? Para que todos sejam beneficiados, ou pelo menos a gente consiga levar um pouquinho mais de segurança, né? Até essa rua aí tem um colégio, né? Existiam lá, lembra? Foi feita uma pavimentação, a elevada sumiu e não tem mais. Agora é pau na rua e o risco está acontecendo. Senhor presidente, obrigado. Obrigado, vereador Isidoro. Coloca a indicação em votação. Está aprovada a indicação. Passamos à leitura da indicação número 43, de 2025, de autoria da vereadora Maísa Aparecida Siebenborn. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, a vereadora signatária desta, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 187 do Regimento Interno, vem indicar ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de colocar um toldo da calçada até a entrada do posto Dr. Pereira, na Rua Visconde do Rio Branco. Justificativo. O posto encontra-se em reformas, o que é muito bom. Então, aproveito para solicitar a instalação do toldo da calçada até a entrada do mesmo, oferecendo assim proteção contra as intempéries e melhorando o conforto dos pacientes e funcionários. O toldo vai proteger em dias de sol e chuva aqueles que entram no posto. Este toldo vai transmitir para a nossa população a sensação de zelo e cuidado do setor público com a comunidade, pois dará proteção às pessoas que precisam usar este posto de saúde. Cruzeiro do Sul, 3 de maio de 2025, Maísa Aparecida Siebenborn, vereadora. Coloca a indicação em discussão. Vereadora Daiane. Eu tenho só uma pergunta, colega, entendendo muito a necessidade disso, mas um toldo novo ou algum já existente, porque o prédio é alugado, né? É no prédio alugado que tu está falando, né? Estou falando do prédio do Dr. Pereira, não alugado, o próprio. Ah, o que está em reforma. O que está em reforma. Ah, entendi. Ah, não. Tá o que está em reforma. Tá, tem não. Um pedaço, mas não tem da calçada proteção até a entrada do prédio. Entendi. Tá certo, então. Coloca a indicação em votação. Está aprovada a indicação. Passamos à leitura da indicação número 44, 2025, de autoria da vereadora Marne Edisa Trentini Ledor. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, a vereadora signatária desta, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 187 do Regimento Interno, vem indicar ao Executivo Municipal que realize a construção de um espaço específico para a realização da Feira do Produtor Rural. Justificativo. A agricultura familiar é algo muito presente e forte no nosso município, sendo a complementação ou a principal fonte de renda de muitas famílias. A indicação visa a melhoria da infraestrutura para a Feira do Produtor, com a construção de um espaço que proporcione melhores condições para a realização da feira, tanto para os produtores quanto para os consumidores. A construção de um espaço específico para a feira pode trazer diversos benefícios, como melhora das condições de trabalho dos feirantes, uma infraestrutura adequada garante maior conforto e segurança para os feirantes, atração de mais clientes, um espaço organizado e atraente pode atrair mais pessoas para a feira, aumentando o número de vendas dos produtores, promoção do comércio local. A Feira do Produtor
contribui para o desenvolvimento econômico da região ao promover o comércio local e a produção rural. Diante disso, entendo por justificada a presente indicação, colocando-me à disposição para contribuir no que for necessário. Cruzeiro do Sul, 5 de maio de 2025, Marna Edisa Trentini Ledur, vereadora. Coloca a indicação em discussão. Coloca a indicação em votação. Está aprovada a indicação. Passamos ao intervalo de 5 minutos. No retorno dos trabalhos, os senhores vereadores farão os seus pronunciamentos na tribuna.
pela ordem do sorteio realizado pela assessoria jurídica anteriormente, convido a vereadora Maísa para fazer o uso da tribuna. Boa noite, nosso presidente, colegas vereadores, vereadoras, nossos servidores da casa, as pessoas que estão aqui nos assistindo e as pessoas que nos assistem em casa através do Facebook. Então, eu apresentei para a administração municipal uma solicitação de providência em relação a um buraco na rua Carlos Walter Hensken, esquina com a rua Gardênias. Este buraco é na frente de uma boca de lobo. Moradores me procuraram preocupados com a possibilidade de acidente com pedestres ou até veículos, pelo tamanho do buraco e por ser em via pública, numa esquina, estão preocupados com a falta de segurança. Então, peço que seja feito o conserto o mais rápido possível para que moradores transitem em segurança e também se sintam atendidos e amparados em suas necessidades. Solicitei o envio de requerimento para a Corsã para que a concessionária providencie com urgência o conserto da rua Nossa Senhora de Fátima, na quadra próxima ao número 449, no Paço de Estrela. Ocorre que depois da enchente de maio do ano passado, a Corsã abriu essa rua para passagem de canos. E, infelizmente, quando terminaram a obra, colocaram somente terra em cima. Então, é urgente que a Corsã providencie no reparo da via e que faça a colocação das pedras de calçamento, paviés, novamente. Hoje, a rua está em péssimas condições de trafegabilidade por conta desta obra que a Corsã realizou na rua e, lamentavelmente, deixou a rua praticamente sem condições de transitar. Não bastasse o dano causado pela trágica enchente, vem a concessionária Corsã cavocar a rua, que estava boa, e deixar no estado que se apresenta. Então, é urgente que seja refeito essa rua. Outro requerimento que apresentei, solicitei o envio, é para o DAIR, solicitando que seja feita roçada em toda a beira do rio, a RS 130, da localidade do Bonfim até a Ponte do Castelhano, em Santarém. A vegetação alta nas margens da RS está comprometendo a visibilidade da estrada, o que aumenta o risco de acidentes. A necessidade de roçada é tamanha que tem trajetos que a estrada está em uma via só, parecendo mais um trilho de roça que uma RS, lamentavelmente. O governo do estado, falando em injetar 1,3 bilhões para os pedágios, o que significa que dinheiro tem, e não se dispõe a deixar a RS 130 da beira do rio em condições de trafegabilidade. Fiz a indicação para a administração de que seja colocado o toldo da calçada até a entrada do poço do Dr. Pereira, na rua Visconde do Rio Branco. Esta solicitação já fiz mais vezes, mas infelizmente não fui atendida. Ocorre que agora está sendo feita uma reforma grande no referido posto. Então, é importante que seja colocado o referido todo, aproveitando as obras. Nossa população merece essa atenção, este olhar ainda mais cuidadoso de cuidados e proteção, se tratando de saúde, pois este toldo vai proteger nossos munícipes ao entrarem no posto, principalmente em dias de chuva e sol forte. Tenho certeza que essa solicitação será atendida, pois sei da competência e do olhar humano do nosso secretário de Saúde.
com relação a nossos munícipes. E completamos um ano da tragédia, da catástrofe, da enchente que assolou o nosso estado, nosso vale e nossa cidade. Com certeza, nunca esqueceremos o que passamos. Muito sofrimento, decepções, sentimento de impotência e perdas. Perdas de bens, de sonhos e de vidas, lamentavelmente. Meu município, que amo tanto, embaixo d'água, e meus irmãos cruzeirenses, desolados, com a tristeza estampada no rosto. Vivi todos esses momentos trágicos, tanto vendo a água invadindo tudo, como com o desespero de como conseguir resgatar pessoas que estavam em situação de risco iminente. Horas terríveis, dias terríveis, mas que passou, mas deixou cicatrizes, algumas cicatrizes profundas, que o tempo vai amenizar, mas nunca serão esquecidas. E nesta tragédia toda, conheci o lado guerreiro do nosso povo e o lado solidário. As pessoas se abraçaram, se uniram e se ajudaram. A palavra solidariedade brotou na nossa região e no nosso município. Pessoas saíram de suas cidades de madrugada para virem nos ajudar. Doações vinham de todos os lugares do Brasil. Pessoas anônimas, que não sabemos nem os nomes, mas que ficou gravado em nossas memórias, em nossos corações. Meus sentimentos, as famílias que infelizmente perderam entes queridos. Minha solidariedade com as famílias que perderam suas casas, seus lares, seus bens. Minha gratidão a cada pessoa que se doou de alguma maneira para ajudar alguém que foi atingido pela catástrofe. E desejo força para que nós sigamos em frente e que consigamos manter a serenidade, a calma e o equilíbrio mental para sermos felizes e continuarmos sonhando com dias melhores. Sobre domingo que vem, Dia das Mães, eu trago uma mensagem para todas as mães. Para completar o homem, Deus a fez mulher. Mas para participar do milagre da vida, Deus fez a mãe. Para liderar uma casa, Deus fez a mulher. Mas para edificar um lar, Deus fez a mãe. Para estudar, trabalhar e competir, Deus fez a mulher. Mas para guiar a criança, Deus fez a mãe. Para os desafios da sociedade, Deus fez a mulher. Mas para o amor e carinho de Deus, fez a mãe. Para fazer aquele trabalho, Deus fez a mulher. Mas para embalar o berço e construir um caráter, Deus fez a mãe. Para ser princesa, Deus fez a mulher. Mas para ser rainha, Deus fez a mãe. Você, mãe, é o mais lindo presente de Deus. Mãe é a palavra que exprime com perfeição o que a natureza tem de mais sublime. É o exercício permanente do amor. Feliz Dia das Mães a todas as mães. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, vereadora Maísa. Convido o vereador André para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Saudar o presidente, vereador Júlio,
demais colegas, funcionários da casa, todos que nos assistem de casa e demais presentes. Hoje inicio agradecendo ao deputado estadual Marcos Vinícius, do Progressista, que destinou R$50 mil para a PAI do nosso município. Esse recurso será usado para melhorias e garantindo um espaço mais confortável e adequado para os atendidos. A PAI é essencial para a inclusão e qualidade de vida de muitas famílias. Esse valor será muito bem-vindo para essa entidade, que tanto precisa de ajuda de todos nós. Hoje a PAI atende mais de 50 crianças lá, né? A gente sabe que eles precisam de recursos, de muita ajuda. E aí o deputado aí destinou R$50 mil para a PAI. Agradeço imensamente ao deputado estadual Marcos Vinícius. Também quero parabenizar todos que participaram da primeira corrida de conscientização do autismo em Cruzeiro do Sul. E também os organizadores desse evento, Associação Pró Autistas Balão Azul. E também o apoio da administração municipal. Foi mais do que um evento esportivo. Foi um momento especial de união, de conscientização, reafirmando que juntos podemos construir uma sociedade mais acolhedora para todos. E também parabenizar a todos que participaram da caminhada luminosa que aconteceu no último domingo. Os organizadores que organizaram essa caminhada, a todas as pessoas que participaram. Parabéns a todos. Hoje, eu e a servidora Josi visitamos algumas escolas divulgando o Câmara Mirim. Tivemos na Escola Estadual São Rafael, tivemos na Escola São Miguel do Minhacítio, divulgando a Câmara. A eleição ocorrerá no dia 30 de maio. A posse dos eleitos será no dia 11 de junho, uma sessão solene. Mirim. As crianças estavam bem, no começo assim, estavam bem apavoradas, né? A gente ia conversando, no final, tinha umas quantas interessadas. Eu quero ser, eu quero ser. Mas que bom, né? As crianças realmente estão vendo que a política é essencial na vida da gente, né? E nós temos que valorizar essas crianças. Quem sabe, lá na frente serão os futuros vereadores, talvez prefeitos, os nossos políticos. Eu acho que esse projeto aí é de 2023, né? Foi aprovado nessa Câmara, e ano passado não teve, em virtude das enchentes, mas esse ano está voltando, né? Eu acho que é uma bela iniciativa que a Câmara teve, né? Eu acho que a gente tem que apoiar muito isso aí, que as crianças, pelo que a gente viu lá, a maioria das crianças não conhece nenhum vereador de Cruzeiro. É difícil a gente falar, né? Eu acho que trazendo essas crianças para dentro da política, isso é muito importante. E também eu quero hoje agradecer a administração, o prefeito César, o Dingola, e o secretário de Estrada, o Márcio No, pelo trabalho de melhoria que estão fazendo nas estradas. A gente aí cobra, mas a gente tem que também vir aqui agradecer, né? Que o trabalho estão fazendo aí no interior agora, o pessoal está reconhecendo aí, pelo número de máquinas que tem,
pouco material, mas o trabalho está aparecendo. Eu acho que estão de parabéns aí o trabalho que está sendo feito, todas as localidades. Tem localidades que não chegaram ainda, mas com certeza vão chegar lá, né? Eu acho que em pouco tempo aí, 4 meses de administração aí, o pessoal já conseguiu melhorar muitas estradas no interior. Então, de parabéns, a gente tomara que continue nesse ritmo aí. E eu quero só aqui divulgar aqui uma parceria entre a Emater e a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente sobre as reuniões com práticas sobre a nota fiscal eletrônica que os agricultores vão ter que fazer. Alguns já estão fazendo, né? E a partir do ano que vem todos vão ser obrigados a emitir a nota fiscal eletrônica. Né? Eles estão fazendo reuniões no interior aí, né? Esclarecendo aos agricultores. Eu acho que isso é muito importante. Os roteiros, hoje eles começaram na linha City, na escola, né? Dia 14 de maio será no pavilhão da comunidade da Boa Esperança Alta. Dia 21 de maio, na Alta Picada Aurora, no 13 de maio. 28 de maio será na linha para Primavera, no Sempre Avante. E 4 de junho, no centro, pavilhão da comunidade católica. E também, dia 29 de maio, quinta-feira, no CTG Pago São Rafael, irá acontecer uma reunião, uma palestra sobre controle de carrapatos. É muito importante essa reunião para os agricultores aí. É um assunto que hoje, sabe, quem tem gado aí, está sendo uma praga que tira muito. As pessoas aí gastam muito em prevenir essa infestação de carrapatos que tem. Eu acho que vai ter uma palestra muito importante aí, que todos os produtores que poderão participar será muito importante. Para finalizar, desejar um feliz Dia das Mães que ocorrerá no próximo domingo. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador André. Eu convido a vereadora Marne para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, servidores dessa casa, quem nos assiste presencialmente e quem nos acompanha através do Facebook. Quero falar um pouquinho sobre a minha indicação referente à Feira do Produtor, que hoje ela acontece no Poli. Só que essas pessoas precisam de um local mais digno para expor e para comercializar os seus produtos, principalmente depois que aconteceu tudo o que aconteceu na nossa cidade. O espaço ele ficou ainda mais precário do que era. Então, das pessoas que comercializavam seus produtos foram diminuindo as quantidades e quando vê algo que é tão importante para a economia e para girar na nossa cidade, para atrair mais pessoas de fora, vai acabar também terminando e vai ficar em nada. Tem muitas pessoas que vêm, inclusive, de outros municípios para Cruzeiro para comprar diretamente nas propriedades, vão até na fruteira. Eu uma vez presenciei numa propriedade rural uma família que veio de Arroio do Meio comprar produtos diretamente no produtor. E por que a gente não ter um espaço que seja dedicado exclusivamente para isso? É importante, da mesma forma como a colega Maísa pediu numa outra sessão um espaço para as artesãs, que também é importante, a Feira do Produtor também é. Por quê? Tem gente que sobrevive dessa renda, que planta, que colhe, que tem toda a sua renda baseada na agricultura familiar. E se não vive só disso, ela serve como um importante complemento da sua renda também. Eu acho que a gente precisa valorizar muito isso, sim, porque hoje eles vêm aos sábados de manhã
com os seus carros, com os seus produtos, tendo que carregar mesa, tendo que carregar cadeira, não tendo uma pia daqui a pouco para utilizar para lavar a mão, para fazer alguma coisa, e a gente precisa dar maior atenção para isso. A administração municipal precisa ter um olhar mais atento. Provavelmente agora a reforma do poliesportivo ela vai ser concluída, vai ser feito, então também não sei se lá seria o local ideal, mas que seja feita uma estrutura que não demande também de muita coisa, mas uma bancada para expor em caso de novas cheias, que é fácil manter a limpeza e continuar com isso aí. Eu preciso falar um pouquinho em relação ao veto que foi apresentado nessa casa hoje, que de fato isso para mim é algo totalmente novo. Nunca tinha visto um veto vir do executivo, de um próprio projeto do executivo. Me chamou a atenção isso, vejo como uma certa discrepância, uma hora é uma coisa, outra hora não é uma coisa, mas eu penso realmente em questão da segurança jurídica, que foi solicitado no dia que foi debatido o projeto número 27, que tivesse uma maior explicação em relação a isso, e não se teve. Então, para mim, aprovamos uma operação de crédito num valor alto, eu entendo que tem muita coisa que pode ser feita com isso, a compra de máquinas também é importante, mas a segurança de ter, se isso precisa realmente ser feito ou não, eu acho que essa segurança precisa ter no momento que um projeto de lei é enviado para essa Casa Legislativa. Quero falar um pouquinho sobre a 24ª Marcha dos Vereadores, que eu participei juntamente com a colega Daiane, o Arley Oberman e o Júlio, em Brasília, que tinha como tema a transformação das cidades passam pela Câmara de Vereadores. E não é a primeira marcha que eu participo, mas novamente a gente consegue entender e realmente sentir o papel que o vereador tem dentro da Câmara de Vereadores e o papel que a gente representa na nossa cidade. Tudo, o peso que tem nas nossas decisões dentro dessa casa. E foram dias muito corridos, eu acho que os colegas podem compactuar com isso, porque a gente precisa se dividir entre a marcha dos vereadores, que são diversos painéis com temas muito relevantes e importantes para o nosso mandato, mas a gente também se divide entre visita aos gabinetes na Câmara do Deputado, entre o Senado, entre ministérios, entre FNDE, entre várias outras agendas que vão sendo conciliadas no meio desses painéis. Participamos também de audiências públicas, que tratava da securitização, acho que é assim que fala, né? Rural. Então, foram temas muito importantes. E dentro da marcha, tiveram diversos painéis. Um deles foi com o prefeito de Sorocaba e o prefeito de Chapecó, que teve uma participação fundamental durante as catástrofes aqui na nossa região. Excelentes posicionamentos e maneiras e formas como eles fazem para gerir as cidades deles, como a gente tem condições e pode fazer isso quando é tudo bem administrado. E dentro de um dos painéis que aconteceu lá no Centro de Convenção Ulisses Guimarães, um deles se tratava da reforma tributária, que inclusive foi um pedido de requerimento da colega Daiane Maria e meu hoje nessa noite, que trata desse tema que vai começar a entrar em vigor no ano de 2026 e que vai ter a sua completa conclusão em 2033. O painelista foi o nosso deputado Vilmar Zanquim, parceiro também da nossa cidade aqui de Cruzeiro do Sul, e que deu uma dica para os municípios de como dar andamento nesse assunto e como está sendo tratado no município isso, porque isso é algo que vai acontecer. E a reforma tributária é onde vai deixar de existir impostos para passar a existir outros. E que, se não for bem administrado isso, municípios menores vão ter um impacto bem significativo, principalmente se tratando de impactos financeiros. Então, esse requerimento que trouxemos nessa casa vem bem de encontro a um painel que nós assistimos lá em Brasília, diante da relevância do tema, para a gente poder colaborar
com o município de que forma isso tudo vai ter andamento, porque impactos vão ter. Só resta a gente saber o quanto que isso vai impactar dentro da nossa cidade. Agora, no início de maio, então, completou-se um ano da maior tragédia climática da nossa cidade, da nossa região e do nosso estado. Ainda parece inacreditável tudo o que aconteceu, e olhar em volta deixa um sentimento de vazio muito grande. Perdas de vidas, perdas de casas, perdas de lares, perda de muito mais do que talvez a gente pode imaginar. Pessoas atingidas direta e indiretamente. Coisas que não tem nem como mensurar. Muita coisa ainda tem para fazer. Muitas pessoas precisam de ajuda. E eu quero fazer um agradecimento especial a cada voluntário que passou por Cruzeiro para ajudar de alguma maneira durante esse período tão difícil, porque eles não ficaram pouco tempo. Ficaram durante os dias mais críticos, mas ainda assim depois a gente via pessoas caminhando pela cidade, auxiliando de uma forma ou de outra. No ano passado, no Dia das Mães, a gente passou num abrigo, ou no meio de várias pessoas que precisavam de mais ajuda do que a gente naquele momento. Ou num abrigo, ou no recebimento de doações, ajudando a carregar e descarregar de caminhões de tudo que é lugar do país. Esse ano acho que vai ser um pouco diferente. E junto com os filhos, assim, a gente estava no ano passado. E isso não nos faz menos do que ninguém, muito pelo contrário. Mostram para eles toda a força que uma mãe tem e às vezes acha que não tem. Desculpa. E diante de toda essa catástrofe, no ano passado um bebê de 5 meses foi resgatado de helicóptero. Ele sobreviveu a essa catástrofe. E infelizmente hoje ele perdeu a vida por uma bactéria através de uma infecção generalizada. O Anthony partiu hoje. Ele sobreviveu a tudo que a gente viveu há anos atrás. E hoje ele certamente deixou um vazio enorme no coração da sua família. Que Deus conforte o coração da sua mãe, justamente nesse final de semana dedicado a ela. Quero deixar uma pequena mensagem para todas as mães. Que todas as mães, num dia muito especial, tenham um dia muito especial, cheio de amor e carinho, e que os filhos reconheçam toda a pureza e imensidão do amor de uma mãe. A mãe merece ser lembrada todos os dias e amada por toda a vida. Seria isso, presidente. Obrigado, vereadora Marne. Eu convido a vereadora Daiane para fazer o uso da tribuna. Saúdo o presidente Júlio, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, os nossos servidores aqui da casa, as pessoas que hoje aqui nos prestigiam e as pessoas que nos acompanham de casa. Confesso que pela primeira vez eu votei como a maioria aqui na casa, pensando na insegurança jurídica de um projeto que entrou aqui, mas que infelizmente não conseguimos segurar na comissão para maiores esclarecimentos, mas que, ao meu ver, a incompetência jurídica vem para essa casa com o nome de veto 001 de 2025. E diferente, presidente, do que tu colocas na tua fala, a gente pode sim mudar de opinião quando a gente é dono da nossa própria empresa. Quando a gente trabalha com o dinheiro do povo, quando a gente lidera um município, quando a gente está à frente de uma cidade, esse tipo de coisa é inadmissível. Os advogados que são responsáveis
por uma situação igual a essa, no mínimo, peguem seu salário e doem. A PAI está precisando, o André acabou de dizer que a PAI está precisando, a Balão Azul precisa para fazer as terapias, tem gente precisando reformar suas casas, porque é vergonhoso receber quase 12 mil reais por mês e não conseguir entender como é que funciona o processo jurídico. Nós já estamos em maio. Se isso tivesse acontecido em janeiro, fevereiro, março, tudo bem, nós já estamos em maio. Nós já precisamos fazer a roda girar um pouco mais rápido. E eu confesso que eu não sei qual desses documentos é o certo, porque esse é a resposta que eu pedi, solicitando maiores informações sobre o projeto, e que veio para mim dizendo que a Caixa pediu que a lei fosse aprovada na Câmara para que depois ela tivesse andamento. Está aqui, acesso para quem quiser, com data e assinatura. No autógrafo do projeto, que vem com o veto, ele fala totalmente ao contrário. E eu só queria que a gente pedisse para a Caixa um documento para saber se nós estamos votando a verdade ou a não verdade. Qual dos dois é a verdade? Eu não sei qual é a verdade. Eu votei junto com vocês porque eu não quero trancar o andamento da cidade, sei das necessidades de Cruzeiro do Sul. Agora, esse tipo de coisa não pode mais acontecer aqui. Nós não podemos mais admitir isso daqui. E aí eu não estou entrando na seara de situação ou oposição. Isso aqui é falta de respeito. E não é pouco que é gasto com um advogado nessa prefeitura. Passei 4 anos escutando o André, que dizia para mim assim: tem muito advogado nessa prefeitura, e por diversas vezes eu concordei com ele. Pois agora se gasta mais com assessoria jurídica e se mandam aberrações que nem essa. Que façamos o tema de casa um pouco melhor, porque Cruzeiro do Sul não merece isso daqui. Nós precisamos um pingo de respeito com a população e um pingo de respeito com a Câmara de Vereadores. Quero falar sobre a corrida que aconteceu também. E só fazer uma correção, colega André, ela foi feita pela ONG Balão Azul, mas ela foi feita por mais outras pessoas. E a administração municipal, ela foi uma das que ajudou. Ela foi feita pela equipe de corrida da Alexia de Lajeado também, foi uma das organizadoras. O nosso gabinete ajudou a organizar, mas nós tivemos juntos o Sicredi, Grupo IMEC, o Centro de Ecoterapia, o Restaurante do Gringo, Posto Mate Amargo, Embutido São Bento, Fabi Compensados, Bebidas Fruc, o nosso colega Isidoro, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, os Biscoitos Beamar, Quevitos, Florestal Alimentos, a Julie Fotografia, o Caco Fotografia, a Cauana e a Dani Fotografia, a Aliança Evangélica, o Márcio Steiner, Jean Hinterholtz. Tivemos a Academia Olímpia, Loja Nath Helena, Diana Ruve, Farmácia Empório da Saúde, Estúdio Fit e Lado a Lado Ecoterapia. Todas essas pessoas fizeram com que a corrida fosse um sucesso e todos aqueles que aderiram a se inscreverem nesse movimento. Foi um dia em que nós paramos Cruzeiro do Sul e conseguimos fazer com que a cidade entendesse a importância do autismo. E eu acredito que foi um grande passo que foi dado em prol da causa e que a gente possa, sim, estar abraçando mais causas, mais pessoas aqui na nossa cidade. Falar também do movimento da motonáutica que movimentou a nossa cidade, parabenizar os organizadores, já deixar para o próximo ano, se ocorrer uma indicação feita pelas pessoas de nós termos banheiros à disposição, porque tinha muita gente o dia inteiro, a gente acabou usando o banheiro dos estabelecimentos, então que a gente possa estar aí contratando banheiros móveis para que se tenha uma melhor infraestrutura. Dizer também que na última quarta-feira estive participando da final do campeonato do G8, que aconteceu lá no município de Santa Clara. E aqui eu quero parabenizar os meninos que participaram da final do Sub-21 Série Prata. O Kaki, o Gatti, o Alemão, o Vitinho, o Gustavo, o Luan, o Léo, o Cauã Stum, o César, o Vitinho, o Arthur, o João, o Vitor, os técnicos Pedro, Kleber e Kelvin. Também tivemos a participação da Força Livre, que o uniforme deles foi patrocinado pelo Sicredi e o do Sub-21 foi pedido emprestado pelo Canarinho. E que, infelizmente, nós fomos o único município que naquela final não tinha nenhum representante da administração pública. Todos os prefeitos estavam lá.
todas as torcidas estavam lá, todos os municípios receberam transporte para deslocar os seus atletas, todos os municípios ofereceram uniforme para os seus atletas, e a única coisa que esses atletas pediram para a administração foi o transporte, e o transporte a eles foi negado. Que a gente possa estar se reunindo com esses meninos, que esporte é saúde, eles foram por conta própria, eles deram um jeito de arrumar carona, eles se viraram, mas é inadmissível que a gente não tenha, Arley, uma van da saúde para disponibilizar para essa gurizada, para ter ido a Sério, a Boqueirão, a Marques, a Santa Clara e aos outros municípios em que essa etapa aconteceu. Eu não consigo entender que a gente não possa ter disponibilizado isso e deixou a gurizada que se colocou à disposição na mão, e eles foram lá, representaram o nosso município, acabamos não conseguindo atingir o objetivo, mas os meus parabéns a ele e às famílias que estiveram lá e que representaram o Cruzeiro do Sul, o que lamentavelmente não se tinha ninguém representando o nosso município lá. Nós tínhamos os prefeitos de 7 municípios, mas Cruzeiro do Sul não tinha ninguém. E eu me senti um pouco envergonhada por isso. Porque, na verdade, era uma quarta-feira, véspera de feriado, a gurizada estava lá. Se nós não vamos incentivar a gurizada a jogar, né, Arley? Quem é que vai fazer isso? Vamos deixar eles aí atirados pela rua? Não, gente, eles estão querendo fazer algo, eles estão querendo representar a nossa cidade. Eu acho que é o mínimo que nós poderíamos estar fazendo, é estendendo a mão para que essa turma pudesse estar representando o Cruzeiro do Sul. Passado um ano, então, agradecer também todos os voluntários que estiveram aqui no nosso município, todas as pessoas que nos estenderam a mão num momento extremamente difícil, e dizer que a gente acredita muito no ser humano, e o que aconteceu em Cruzeiro do Sul foi algo inimaginável. Pessoas se mudaram para cá, pessoas vieram viver a nossa dor e nos ajudar a amenizar um pouco daquilo que nós sentíamos. Nós estamos nos reconstruindo, mas precisamos também sair um pouco desta nossa nessa posição que nós estamos de não dá para fazer nada porque nós somos atingidos pela enchente. Nós temos muitos municípios fazendo muita coisa e que foram destruídos pela enchente tanto quanto nós. Eu acho que a gente precisa unir forças, pensar adiante, ir para frente, dar um passo a mais. Estamos sempre à disposição, né? Nós estamos aqui à disposição, nós queremos ajudar, nós queremos participar. Exemplo disso é a SIC regional, que através do Reconstruir RS tem recurso para oferecer para o município. E a gente não consegue um projeto para entregar para eles porque precisa da contrapartida. Se é contrapartida que falta, a Câmara tem dinheiro, presidente. Pega um pouco do dinheiro da Câmara e devolve para a Prefeitura, mas aceitem os projetos, porque é lamentável, todos os lugares que eu chego, eu recebo a informação de que Cruzeiro não consegue se ter um projeto. Toda semana tem inauguração de uma ponte em um município que foi atingido. Nós temos aqui a drenagem do morro, nós temos aqui a ponte perto da Faros, nós temos tantas coisas que nós podemos apresentar e a gente não consegue. Se é contrapartida, presidente, pega o dinheiro da Câmara. Eu tenho certeza que os outros 8 vereadores vão autorizar que isso aconteça, para que a gente possa estar dando andamento para essas questões aqui na nossa cidade e aproveitando as oportunidades que o Rio Grande do Sul está nos oferecendo. E quero rapidamente deixar uma mensagem para o Dia das Mães. Mãe é exemplo de força, dedicação e amor. E hoje a mensagem especial vai para Natasha Becker, que é a mãe do bebê Anthony. Em uma das leituras que eu fiz hoje no Facebook, a Natasha escreve assim: tantas coisas estão passando na minha cabeça. Dentre uma delas é que eu falei como mãe. As mães não falham. As coisas acontecem por um propósito e basta nós, muitas vezes, entendermos o que Deus está querendo nos dizer. Que a Natasha seja abraçada e dessa forma eu estendo um abraço a todas as mães, para que nesse domingo a gente possa se abraçar mais, se beijar mais e dizer o quanto nós nos amamos. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora Daiane. Eu convido o vereador Arley para fazer o uso da tribuna.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal que nos assiste aqui e via Facebook. Quero falar um pouco sobre nossa visita a Brasília, né, que a Marne até já comentou um pouco, né, que foi entre dia 22 e 25 de abril, né, uma agenda voltada à capacitação política, né. Acho que isso é muito importante, né, a gente se capacitar cada vez mais. E nesses dias também, que nem ela disse, na correria, a gente ia intercalando, né, visitas e cursos, né. E a gente realmente trabalhou muito, o Júlio sabe, né, teve noites que a gente saiu 10h30 de um gabinete de deputado, né. Então quero agradecer assim aos deputados, né, e senadores, o deputado Sanderson, ao Marcel Van Harten, ao Giovanni Cherini, ao Luciano Zucco e ao Marcelo Moraes, que realmente receberam nós muito bem lá e a gente fez os nossos pedidos lá com eles, né. E também nos senadores Hamilton Mourão e no Luiz Carlos Heinzel, que são dois parceiros do município também, né. Essas reuniões tivemos como objetivo apresentar as demandas do município, fortalecer as parcerias, né, para melhorar a vida da população, principalmente depois da nossa tragédia que a gente teve aí, né. Então a gente realmente trabalhou forte em cima disso. Não deixemos de medir esforços e com certeza o retorno virá em breve. Também participamos da audiência pública, né, sobre os produtores rurais do Rio Grande do Sul, diante dos desafios que eles vêm enfrentando. Que a gente passou isso praticamente ano passado, né. Hoje até a colheita foi mais ou menos, né, André, de soja. Não foi como deveria de ser, mas tem lugares do estado que castigou muito, que estão colhendo 10, 15 sacos por hectare. Então essas pessoas realmente estão com a corda no pescoço, né. Se o governo federal realmente não se impor um pouco e adiar as dívidas, vai ter muita gente que não vai ter para onde é que ir, né, que vão parar de produzir e vão perder o que tem ainda, né. Então é de extrema importância o governo federal, né, ajudar. A gente vê o esforço dos políticos também referente a isso, né. Ali não entra partido A ou B, né. Ali a gente vê que a União está realmente para ajudar os produtores rurais. Eles até pediram, né, para uma força para nós também, né, se for precisar, né, a gente apoiar esse movimento deles, né. Eles principalmente estão pedindo a anistia da dívida, né, do custeio 2024, prorrogação dos pagamentos para 2 anos e as condições financeiras, né, durante esse período de suspensão e para eles terem os acesso aos benefícios, né, porque logo ali começa o plantio de novo, né, então eles precisam desse apoio do governo. Também quero passar aí para desejar um feliz Dia das Mães, né, que é no próximo fim de semana, para minha esposa, né, que está aí presente, mãe do nosso filho, né, e acho que é um dia, assim, sempre muito especial, principalmente que nem eu tenho a mãe ainda presente, né, então é um abraço que a gente não deve deixar de dar. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Arley. Convido o vice-presidente, vereador José André Schmidt, para fazer uso dos trabalhos, assumir os trabalhos da mesa enquanto farei o meu pronunciamento. Saudações aos colegas vereadores, servidores da casa, as pessoas que nos assistem de casa, as pessoas aqui presentes. E começo hoje agradecendo por vários motivos. Eu tenho hoje agradecimentos ao secretário por ter ouvido as nossas necessidades do município, atendido ao pedido meu, da Vila Célia e de demais colegas que já pediram aqui, em frente da casa do Maximiano Ferreira. Vejo
a administração fazendo hoje, e a gente tem que agradecer pelo pouco tempo são 5 meses, mas pelo muito que já vem fazendo. A roçada que tanto pediram lá até São Rafael, já foi iniciado os trabalhos. A limpeza aqui para o Bonfim, que a administração vem fazendo, e esses trabalhos vêm acontecendo. As pessoas me pedem muitas coisas durante o dia. Todos os dias nós temos vários pedidos, e eu quero deixar claro a todos que nos ouvem também, que esse pedido a gente anota, a gente pede, a gente fala. Recolhimento do lixo, um eterno problema, mas está sendo resolvido o problema das lixeiras, está a caminho, em breve será solucionado o problema da população nesse sentido. Então, que tenham um pouco de paciência, mas muitas coisas ainda estão a caminho para ser resolvidas, e elas estão no projeto da administração para que seja feita em breve soluções para muitos problemas que ainda nós temos aqui. Quero falar um pouco também sobre a Câmara Mirim, esse projeto que a gente acabou dando sequência a partir desse ano, do quanto é a gente poder gratificante, poder falar para esses alunos dos colégios. Eu estava na escola lá em São Miguel, aqui na Jacocen e no João de Deus. O João de Deus, eu olhei para aquelas pessoas e eu me vi na minha época olhando para os alunos, quando alguém palestrava, e eu dizia, quando um dia eu vou chegar lá na frente para poder falar para as pessoas também. E eu colocava isso para eles, porque alguns me questionaram, que tinham vergonha, não queriam, e eu disse para os alunos, perguntei várias coisas a eles e diziam, minha gente, não tenho, vocês vão acabar perdendo isso, vocês vão acabar se desenvolvendo nessa área, quem sabe futuros vereadores do município contribuindo muito, e que possam trazer ideias brilhantes à Câmara de Vereadores, e quem sabe a gente possa tornar isso uma lei para o município. E nós aguardamos vocês lá, para seguir todo esse projeto, podendo se desenvolver com nós, falando um pouco para eles do quanto é se desenvolver na vida, né? E quantos sonhos eles têm, hoje já com a idade que cada um tem, do 6º ao 9º ano, que eles vão concorrer e poder participar de uma eleição normal, e saber da responsabilidade que eles podem ter hoje por uma ideia brilhante que eles possam nos trazer aqui para casa, e a gente acatar isso e transformar ela numa lei para o município. Podendo ouvir essas pessoas falando das ideias, colocando para eles o quanto é importante eles se desenvolver e se interagir um pouco mais com a política do nosso município, em geral, no Brasil inteiro, para acompanhar tudo, de que maneira, para que lado está se encaminhando isso tudo, e o quanto é a necessidade deles se desenvolver nessa área também, para poder participar com nós aqui, dentro de vários projetos que a gente tem hoje na casa, e poder ouvir. Eu fiz convites a eles que possam nos assistir, como tem pessoas que nos assistem aí toda semana, estão aqui nos prestigiando, que possam trazer mãe e pai. Eu falo isso em todos os lugares que eu vou. Isso aqui é público e as pessoas podem vir aqui nos assistir para ver o que a gente fala, o que a gente decide, quantos projetos a gente vota aqui e de que maneira a gente conduz os trabalhos, né? Deixei claro isso para todos eles, que no final do mês a gente estará para lá para fazer a votação e eleger os 9 vereadores mirim, os quais vão participar dos nossos eventos, e no final uma visita a Porto Alegre para conhecer o governador. Então, que isso possa servir de uma boa ideia para eles, para que complemente algo na vida escolar deles, onde eu falava também o quanto é se desenvolver, a importância da professora falar do que eles explicam. E às vezes a gente olhava isso e eu dizia para eles, eu sentei aí na classe com vocês num colégio público desde pequeno e tinha muitos sonhos na vida e muitos deles se realizaram. De que maneira vocês possam estar pensando isso hoje para um futuro melhor? É fazendo pequenas coisas de formas grandiosas todos os dias, um dia vocês vão se tornar grande. Eles olhavam, pensavam, será que isso é possível? Eu digo, sim, é possível. Essa vontade que vocês têm hoje de crescer, se desenvolver e ser alguém amanhã, não importa as condições que vocês vivem hoje. As oportunidades são para todos. Basta vocês terem interesse e fazer um pouco mais além do normal, daquilo do dia a dia, seja nos trabalhos que a professora pede, num curso, num desenvolvimento pessoal, num treinamento, numa palestra ou em qualquer atividade que for. Desenvolvam habilidades. O futuro espera por vocês e vocês sabem que vão ser importante cada ato que cada um fizer durante todo esse tempo que vocês vão estar aqui no colégio e depois dele muito mais ainda. Ficaram felizes? Vamos ter 9 vereadores em breve aqui também. Precisamos falar um pouco também
das pessoas que estão retornando ao nosso município. E hoje fiquei feliz com mais um estabelecimento retornando, fui prestigiar, estive essa semana na loja da Ulrich, aqui em frente da fruteira do Flávio Schmidt, conversando com as pessoas que ampliam os trabalhos, eles já tinham aqui, mas mesmo na coragem da enchente e de tudo isso que se perderam, hoje ampliando a loja, melhorando o estabelecimento, trabalhando, gerando empregos para o nosso município. E eu falava isso para o Jones hoje, que retornou ao município. Eu disse para ele, numa entrevista à Rádio Meio-Dia lá, digo, qual a importância dele voltar para o município e tantas outras pessoas que queiram se estabelecer aqui no município. Nós precisamos de empresas, pessoas que geram emprego, trazem renda para o município e retorno de ICMS. Eu digo, Jones, tu sabe qual a importância? É muita a tua aqui no nosso município. Eu digo, com uma loja que o povo hoje saía da cidade para comprar muita coisa, a gente sabe que ele tem uma loja completa de várias utilidades do que precisa, como tantas outras que querem se instalar no nosso município, e as pessoas passam a acreditar mais aqui no potencial, deixando dinheiro no próprio município, gerando empregos e renda para todos. E eu disse para ele, nosso muito obrigado, e que tu siga em frente, tenha sucesso nessa caminhada, como tantos outros que ainda virão e retornarão ao município que saíram depois das enchentes. Uma coisa colocada pelos colegas também, hoje, agora se fazendo um ano de enchentes, e a gente não tem como não agradecer a todas as pessoas que prestaram a solidariedade, emprestaram máquinas, prefeituras e várias entidades, pessoas no geral que vieram aqui ajudar toda a nossa população. Isso foi de extrema importância. Muitas vidas poderiam ter sido perdidas a mais se não tivesse muita gente aqui prestando socorro, helicópteros emprestados, pessoas de barco, voluntários em geral de carro, jipe e outras, trazendo comida, água e muitas outras coisas que precisavam essas pessoas naquela situação. E para nós fazer um reconhecimento, essa semana eu fui chamado para ver a possibilidade. Eu digo sim, a Câmara de Vereadores vai fazer um reconhecimento especial. Algumas pessoas que vieram de fora, vieram de longe, vieram do Paraná, vieram de Santa Catarina, de vários lugares, e nós vamos promover isso, em breve será feito essa homenagem. Essas pessoas se dispuseram e vão vir aqui pessoalmente para receber essa nossa homenagem da Câmara de Vereadores, nós representando a comunidade e podendo homenagear eles por todo esse trabalho que eles fizeram durante esse período. Então, isso breve vai acontecer dentro da nossa sessão aqui, que a gente possa fazer isso, uma homenagem a essas pessoas que fizeram, como tantas outras, a gente precisa prestar homenagem nessa data e sempre, por todo o socorro que eles deram naquela situação vivida por nossa cidade. E falando um pouco de Brasília, meu colega Arley, é algo que é mágico poder saber como que funciona os trabalhos em Brasília, a gente poder acompanhar todo esse trabalho de deputado, senador, de todas essas pessoas que lá estão. E às vezes a gente olha pela televisão e fica olhando, será que trabalho fazem ou não fazem? A vida é corrida, não é só ganho dinheiro, como muita gente fala. Então tem vários aspectos que a gente olha de fora e não sabe como que é. Como eu também não sabia. Mas eu disse, eu quero ir lá e vou conhecer aquilo lá de perto. E conseguimos, além do nosso curso, horas para poder conversar com essas pessoas. A gente agradece a cada um deles, dos nossos deputados, Giovanni Cherini, Marcon, o nosso deputado federal muito bem recebido, nosso Luciano Lorenzini Zucco, de Caxias do Sul, General Mourão, senador Luiz Carlos Reis. Quantas pessoas a gente foi muito bem recebido lá, né? Então, o Biratã Sanderson, que prestigiou, assim, fez um evento, levou nós para o Salão Verde para conhecer como que funciona, da maneira como discutem, quantas coisas se aprende e nos capacita para poder trazer tudo isso aqui. E quantos recursos, né, Arley? Quantas coisas prometidas, esperamos que todos eles cumpram, porque nos receberam muito bem. E eu contava a história de Cruzeiro do Sul a cada um deles no tempo que nós tinha, falando muito rápido, mas podendo contar para eles toda a tragédia acontecida, a situação de Cruzeiro do Sul, onde alguém me colocava que uma pessoa chegou lá para pedir de 5 milhões e ele olhou para a pessoa com um caixa de 16 milhões, ele olhou e disse, para quem eu ajudo agora, diz ele. Eu digo,
é o que eu comentei contigo. Eu digo, se me der 5, 50 ou 500, o nosso município agradece. Para quem perdeu quase tudo lá, hoje qualquer valor que vem será muito bem-vindo, a gente vai agradecer sempre, independente de cada um de vocês, a participação e puder enviar alguma coisa para o município. E dessa forma eu agradeço a todos eles que nos receberam muito bem, ouviram os nossos pedidos, e já tivemos sinalização positiva de coisas que está vindo, como Marcel Van Hatten, gravamos vídeo ao vivo, lá isso a gente postou, mandando R$500 mil para o nosso município. Giovanni Cherini, Zuco, o Biratã, quantas pessoas? Não, Júlio, a gente vai ajudar Cruzeiro do Sul, com certeza, né? Esperamos tudo isso, agradecemos a todos vocês por esse envio que ainda está a caminho, mas a gente tem certeza que isso vai acontecer. O município, nós como Câmara de Vereadores, agradecemos a todos, a gente espera os resultados e estaremos lá em breve de novo, podendo, desde já, contar com vocês nesse apoio, e retornaremos a Brasília, porque a gente tem muitas coisas a fazer lá ainda, e eu sempre digo, se a gente não for conversar com essas pessoas que detêm o poder e a condição de nos ajudar, a gente tem que ser humilde o suficiente para poder sentar com eles, explicar a nossa situação e poder pedir para eles que possam nos ajudar, que em breve a gente sai dessa situação e a cidade volta a crescer como um todo, como já era há tempos atrás, né? E passamos por essas necessidades hoje, mas isso tudo pode voltar a ter uma cidade brilhante e em breve nós poder estar aqui com uma Cruzeiro do Sul bem melhor do que hoje. Lembrando, um feliz Dia das Mães domingo, e que a gente possa agradecer sempre a mãe que todos tenham ainda, e que possam ser a mãe, o exemplo de mãe na vida de cada um, que elas nos trazem hoje a alegria, nos trazem o conforto e as palavras nas situações mais difíceis quando cada um passa. Muito obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. A próxima sessão ordinária será no dia 21 de maio, às 18h30. Conforme artigo 42, letra O, convoco os senhores vereadores a se fazerem presentes na próxima sessão. Estão todos convidados a nos acompanhar presencialmente e pela transmissão ao vivo pelo Facebook. Boa noite a todos.